Muitos dos jovens que estão reencarnados hoje desencarnaram no início do século passado, em plena Revolução Russa, diante dos desejos humanos de poder, e muitos daqueles com índoles ruins usaram da violência para as suas satisfações pessoais, seus desejos carnais, e se instituiu muita violência naquele período, muita truculência. E esses espíritos reencarnaram, estão espalhados pelo mundo, em pequenos grupos, que misericordiosamente foram ajudados para que pudessem reparar o mal feito esse que impede a cada um de nós evoluir, sem nos livrarmos ou quitarmos esses débitos que estamos aqui pendentes. Quando os espíritos nos falam para que tomemos cuidado com essas alterações de humor repentina, que as pessoas chamam de bipolaridade, de transtorno obsessivo compulsivo, todos essas mudanças têm a ver com as cobranças que cada um traz das encarnações passadas que estão tomando formato na vida presente, diante da influência do Cristo e das falanges cobradoras, que muita gente pensa que os senhores do karma são pessoas ruins, são espíritos ruins, que vêm cobrar os karmas. Não. Cobrança de karmas é colocar cada um no seu devido lugar, fazer com que cada um se corrija do mal que tenha praticado e, com isso, mudar o direcionamento errado em que já está vivendo nessa vida ou sendo influenciado pelos desejos materiais que cada um vive. Se observarmos que ultimamente o desejo sexual da humanidade tem se tornado como um de um vampiro em busca de sangue, onde as pessoas não se importam com quem se relacionam, querem apenas saciar essa vontade, nem sabem por quê, e não sabem nem definir o que querem, não sabem nem definir o que são. Tamanho comportamento obsessivo que essa massa se encontra. E diante do que já for alertado, que essas massas mediunizadas estariam marchando pela terra, muitos imaginavam que eram os soldados indo para a guerra, obsediados pela sede de matar. Esses que estão enfrentando essas sombras foram soldados que usaram dessa mesma violência para a obtenção de saciar os desejos carnais, que hoje, reencarnados ao enfrentar tais fraquezas, se deixam influenciar pelo mau uso que a mídia utiliza nessa propagação de que o sexo deveria ser livre, ser liberado de qualquer jeito, onde as pessoas perderam aquele filamento dourado que o sexo tem sobre a vida de cada um, trazendo, né, o equilíbrio que ele provoca quando cuidado com as devidas proporções que cada um deve, assim, saber. Hoje, esses distúrbios que afetam essas grandes massas de jovens pelo mundo todo são oriundos desses espíritos. E eles se revoltam contra o Cristo e tudo aquilo que se arremete à figura do Cristo. Não tendo qualquer respeito por igrejas, casas espirituais, pessoas ligadas ao sacerdócio, são tratados como inimigos, porque eles querem e têm dentro de si ainda o desejo que for aflorado, isso entre homens, mulheres, espalhados pelo mundo, na forma de jovens que querem buscar facilidades, que querem obter resultados de uma vida social com menos cobranças, com mais privilégios, e com isso viverem com aquilo que bem entenderam.
Tanto que as questões de expropriações de casas, expropriações de terra, fazem parte de um desejo daqueles que não conseguiram por mérito próprio, ou sabem que não conseguirão alcançar o desejo porque pouca vontade têm de se mostrar no campo de trabalho. Por mais que doa na vida e na consciência de muitos pais que estão alheios àquilo que acontece com esses jovens, onde as drogas, o sexo, o álcool está presente constantemente nas suas vidas. Muitos pais não conseguem enxergar que os seus filhos, mesmo sem vícios algum, desses que o entendem como malefícios, drogas e álcool, estão com males piores em suas vidas. Uma falência moral, ética, onde não tem qualquer escrúpulo em, por exemplo, fazer um aborto ou achar que o aborto ele é legal e que cada um, pelo corpo que carrega, acha que pode determinar o que fazer. Tudo isso para satisfazer esse vampirismo chamado desejo sexual que a humanidade hoje está enfrentando. Diante disso, a vibração do planeta está muito alterada e com isso deixando as pessoas totalmente alteradas quanto ao seu comportamento. Ao observar isso, ao observar a humanidade, nós vemos que os grupos de socorristas estão atuando em todos os países, todos os continentes, de todas as formas possíveis e inimagináveis, diante da consciência dos seres humanos que apenas criticam tais situações e ainda ateiam fogo aos movimentos espirituais ou espiritualistas que tendem a trazer responsabilidade àquilo que se chama família e aquilo que se tem que preservar como idoneidade familiar. Enquanto há um sentimento egoístico no mundo, onde as pessoas querem apenas solucionar os próprios problemas, esquecendo que estão vivendo em megas cidades espalhadas pelo mundo, ou até mesmo em pequenas comunidades, onde esse sentimento de pertencer às coisas e sem ter o pertencimento à humanidade, vai infringindo toda e qualquer reação que os espíritos benfeitores estão fazendo de tudo para levar a esses corações o senso de responsabilidade. É preciso usar do conhecimento trazido à humanidade e a atualização dos conhecimentos trazidos pelos espíritos presentes para que cada um entenda. Estão reencarnados os seres da guerra. Estão reencarnados soldados da guerra de há muito, desde as cruzadas. Estão aí tentando liderar movimentos contra as crenças religiosas, contra o Cristo e contra tudo aquilo que representa o Cristo. Estão também reencarnados aqueles que se perderam no sexo durante as guerras, que abusavam das mulheres, abusavam das crianças e de todo ser vivo que passavam pela frente, devido à sua crueldade em ter o prazer de extirpar a vida daqueles que estavam pela frente, até mesmo sacrificando-os em seus desejos funestos de alegrias insólitas que viviam. Estão reencarnados na forma de jovens, jovens até 30, 35 anos de idade, que estão aí sem saber como dominar tais desejos, como alcançar tais desejos, mesmo com a presença de uma família muito ativa a fim de auxiliá-los. Prestem atenção que muitos pais não estão reconhecendo seus filhos, não estão reconhecendo nas suas ideologias, pois os mesmos estão demonstrando esses mesmos desejos do qual faliram no passado, cuja encarnação presente deveria ser reparadora, mas que com suas índoles,
somente a atuação dos senhores do karma para poder trazer à Terra um pouco de paz, equilíbrio e idoneidade às instituições que seriamente fazem o seu trabalho. A mensagem dos Espíritos e aquilo que eles nos mostram e que vão nos mostrando vão causar grande impacto no mundo. Enquanto os homens ficam distraídos, os seres humanos caminham distraídos, sem olhar para dentro dos seus lares. Suas casas estão sendo minadas pelo desamor, pelo desespero, pela solidão, onde a falta de companheirismo dentro da própria casa, dentro da própria residência, está fazendo com que a revolta dos jovens contra os seus pais aumentem significadamente. E muitos pais acovardados, por desconhecerem quem são esses seres ali na forma de filhos, acabam se abstendo de tomar qualquer decisão, e muitos estão dizendo entregar a Deus a vida deles, quando as responsabilidades são de cada um, que formam esse círculo familiar. A oração e a vigilância, ou seja, o conhecimento, é a única chave capaz de eliminar tais influências negativas. Quando é ensinado às famílias a importância do Evangelho no lar, não é uma doutrinação entre aqueles que estão presentes. É mais um contexto vibracional a ser trabalhado nos lares do que muitos que estão ali dentro apenas para quererem demonstrar conhecimento. Aliás, já fora explicado que Evangelho no lar não é um campo de doutrinação entre encarnados e desencarnados. Também não é local para desobsessões e nem mesmo manifestações dentro das peças ali ligadas. O Evangelho é a forma de imantar e proteger o ambiente. Aqueles que os fazem constantemente evitam que tais influências ruins afetem seus filhos, ainda pequenos, e que já demonstram certas vontades ligadas a sexo, ligados a autoritarismo, ligados até à sua própria conduta. E muitos pais perdem e têm medo dessas crianças, digo, de 2 até 3 anos de idade, que chegam até bater nos seus pais. E os seus pais, intimidados com a autoridade que o espírito de uma criança, que não é criança ali presente, acabam fugindo ou saindo do ambiente com a desculpa de não querer bater ou qualquer coisa, ou corrigir, não bater, palavra errada. Mas assim, faz com que esses seres se sentem dominadores dos lares desde pequenos. E assim vão dominando a família. Principalmente essas que não fazem o Evangelho, essas que não seguem as orientações para poder manter os seus lares lacrados diante desses males que estão fazendo de tudo para invadir as suas casas e as suas missões de vida. A orientação é dada devido às turbulências e às situações desses motins, desses ajuntamentos de pessoas que irão ocorrer pelo mundo afora, principalmente entre jovens. Esses estarão metidos em movimentos violentos, espalhados pelo mundo, nesses próximos 2 meses, cada qual defendendo uma bandeira sem muita significação. Daí, os seus pais, em suas casas, que não sabiam onde seus filhos andavam, vão vê-los na televisão, nessas manifestações, às vezes até mesmo mascarados, e a máscara já foi instituído como meio de obrigação para tampar o rosto de cada um, até mesmo para fugir à ação das autoridades que estão observando todos esses
que usam dessas oportunidades para saciarem seus desejos violentos, escondendo seu rosto, como foi instituído por um plano muito bem arquitetado, colocando medo nas pessoas de um vírus, e o vírus pior que existe é esse da ignorância que cada um tem. As palavras vêm como alerta nesse momento, onde todos estão sem saber o que vai acontecer na América do Norte, na Europa e na Ásia, onde um silêncio mórbido está dentro desses países, onde esse silêncio vai demonstrando que há algo acontecendo por detrás das cortinas, e aqueles que estão no palco da vida não conseguem ver, e ansiosos se tornam em saber o que vem por aí. E o que vem por aí, diante do que o mundo já semeou, é apenas colheitas, e como já foram orientados que o próximo ano será o ano dos desafios, os desafios de usar o conhecimento que cada um tem com propósitos de libertação da ignorância e trazer segurança pessoal, espiritual, mental, para que cada um possa seguir a sua vida sob o âmbito e os projetos divinos que cada um reencarna. Então, o nosso papel é de alertar a humanidade, alertar os pais e alertar os jovens quanto às provas que cada um vem enfrentando. Exerçam o Evangelho no lar, mesmo que aparentemente esteja só, mesmo que na sua casa alguém que tanto precisa não dê valor. Valor dá a quem faz, aquele que o faz, na certeza do que isso significa, sabe dos efeitos que isso acontecerá. É como alguém que faz a comida sabendo que chegará alguém com fome, esfomeado, e que não vai querer esperar o cozimento chegar ao ponto. Assim é o trabalho do Evangelho na mente de cada um. Fazer com que cada um se prepare, se fortaleça e prepare o ambiente para situações difíceis, para provocar a proteção íntima, a proteção externa de onde cada um vive. Caminheiros, caminhem com dignidade. Informe-se quanto a todas as informações que estão recebendo. Com dignidade, ajudem-se, mas tomem cuidado com essa irritabilidade que está afetando todo mundo, inclusive muitos dos que estão aqui presentes nessa reunião, onde por qualquer coisa ficam indignados. Lembrem-se, aqui também há ex-soldados ligados às cruzadas, há ex-comandantes ligados às cruzadas, e aqueles que lutavam lá não eram mansos, não iam com o Evangelho na mão, iam com a espada afiada, e não perguntavam o que eram nem o que eram. Atendiam aquilo por desejo. Desejo de vingança, desejo de sangue, desejo de matar. Então, os que se irritam hoje com qualquer coisa, tomem os devidos cuidados, que esses campos de obsessão estão espalhados pela terra. Do mesmo tempo que nessa terra estão espalhados campos de recepção àqueles que querem ser cuidados. A escolha vem pela vigilância com que cada um impregna em sua vida. Abrir os olhos espirituais para que cada um enxergue o momento que se está vivendo. Quem nada vê é porque ainda está com o coração aflito demais, ansioso demais, e ainda precisa dos cuidados ligados à caridade e ao bom serviço de ajudar o seu próximo. Caridade se mede pelas gentilezas que se faz
sabendo da lei do retorno, não cobrando do outro aquilo que cabe a cada um fazer, dentro das explicações que já foram trazidas por todos esses trabalhadores, que muitos dos karmas que cada um enfrentam, principalmente perdas, e reclamam muito em campos, em batalhas jurídicas, e que sabem que injustamente nessa vida vão perder, é porque injustamente no passado subtraíram esses bens de outros que não puderam se defender. Então fiquem atentos a essas causas injustas que alguns estão reclamando, das injustiças que cada coração tem e o estado de revolta que cada um fica, revelando a personalidade que cada um foi construindo ao longo das encarnações do passado. A lei divina vem corrigindo e trazendo o contexto justiça no ponto verdadeiro como é. É muito fácil julgar o presente, pela visão que cada um tem, mas muito mais mérito tem aqueles que conseguem saber que a lei universal da reencarnação vem equiparar todas as situações e trazer com bondade o conhecimento para que ninguém se revolte, pois com o mesmo ferro que feriu, está sentindo a ferida em seu ser. Somente o conhecimento liberta, somente. Então, será que há injustiça na Terra? Será que a justiça realmente está errada? Ou será que não são os senhores do karma colocando cada um no seu devido lugar e a visão de justiça está totalmente distorcida na vida dos homens? Apenas pobres dos homens que se aproveitam das situações e pioram ainda as suas situações kármicas que estão vivendo, pois nada justifica a violência, a truculência, nem mesmo a ignorância das leis do universo. A compaixão é um habeas corpus que liberta nos karmas seguintes que cada um traz. Não é porque alguém errou que vai se gerar uma lei gerada vingança. Nunca pela vingança, mas aquele que feriu sente a dor até hoje. Aquele que fez o ferimento já esqueceu há muito tempo. Então é preciso amparar-se na verdade, tirar os preconceitos e assumir de uma vez por todas o caminho que cada um precisa seguir para se libertar das dores que atribulam sua alma. É preciso amparar-se no conhecimento e libertar-se das cobranças. Justiça, injustiça, o que é isso afinal? O que cada um procura, o que cada um quer? A verdade é trazida, é doída, mas ela liberta cada um das algemas que cada um tem. Assim, não ficará assim tão difícil seguir em frente. Não será tão difícil entender esses remorsos e revoltas que cada um traz. É duro sentir na pele a dor, mas muito mais doloroso foi daqueles que sofreram as mesmas penas sem qualquer piedade por parte do seu agressor, que hoje está trabalhando e sentindo na pele o quanto demora restituir o amor, a fé e a crença em tudo que gira nesse universo. Graça e paz, gratidão do vosso amigo e do vosso irmão Agostinho.